O gráfico parabólico abaixo descreve a distância d em metro entre um ponto A e um corpo em movimento retilíneo em função do tempo t em minuto. Nós temos aqui o gráfico e a questão quer saber o seguinte, 3 minutos depois do início das medições de tempo, a distância entre o móvel e o ponto era. Nós temos aqui as opções e vamos ao comentário da nossa questão. Vamos avaliar o seguinte, nós temos o gráfico e a pergunta é bem direta. Eu quero saber, depois de 3 minutos do início das medições de tempo, qual era a distância entre o móvel e o ponto. A gente pode pensar o seguinte, o tempo 3 minutos, ele vai estar aqui entre 2 e 4. E o valor dessa distância estará representada exatamente pela ordenada que nós devíamos encontrar nesse aqui, neste ponto, e a gente não sabe qual é esse valor. Para a gente descobrir qual é o valor de y ou de d, associado ao tempo 3, a gente precisa da equação da nossa função. E como nós estamos diante de um gráfico parabólico, a gente pode dizer o seguinte, a distância d ela é representada por uma equação do tipo a vezes t ao quadrado mais b vezes t mais c. Agora, observe o seguinte, nós temos esse ponto aqui, que é o ponto de interseção entre a parábola e o eixo y. Esse ponto nos traz uma informação muito importante. Ele nos diz que o valor de c é igual a 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse c daqui e vou colocar 10 já para ir ganhando uma forma mais eloquente para a nossa equação. E agora está faltando os valores de a e b para que a gente consiga calcular o valor de y aqui, que está associado ao tempo igual a 3 minutos. Vejamos o seguinte, nós sabemos, pelo gráfico, que 2 é a única raiz da nossa função. Na verdade, ele é uma raiz dupla, o que significa dizer que x1 é igual a x2, que é igual a 2. Nós temos aqui as raízes, eu vou até dar um destaque aqui para elas. Nós temos aqui as raízes, elas são iguais. Nós temos aqui também o valor de c, que é 10, e nós conhecemos as relações de Girard. Relações estas que nos garantem as seguintes conclusões, que x1 multiplicado por x2 é igual a c sobre a, e que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Veja bem, x1 e x2 são as raízes, e essas raízes são iguais entre si e iguais a 2. Então, x1 vezes x2, isso aqui dá 4, igual a c, que é 10, dividido por a. Eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar ele aqui por a. Então, eu vou ficar o seguinte, 4a igual a 10. Aí, acharia o valor de a fazendo o seguinte, eu passo 4 dividindo por 10 e a vai dar igual a 2,5. É só você pegar esse 4, passar para o outro lado dividindo, e quando você dividir 10 por 4, você vai encontrar 2,5. Então, nós temos agora o valor de a, nós já tínhamos aqui o valor de c inicialmente na questão, está faltando agora o valor de b. Vamos para essa relação aqui, x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes, no caso as raízes, novamente aqui, elas são iguais entre si e iguais a 2. Quando você somar as raízes, você vai encontrar 4 igual a menos b sobre a, que é 2,5. Quando você pegar esse 2,5 e passar multiplicando aqui por 4, você vai ter 10 igual a menos b, e, portanto, o valor de b vai ser menos 10. E aí nós concluímos praticamente o nosso problema, porque se eu já sei o valor dos coeficientes a, b e c, eu já sei como reescrever a minha equação. Então eu posso dizer o seguinte, a distância d é igual a 2,5 t ao quadrado menos 10 vezes t mais 10. E de posse dessa equação daqui, eu vou conseguir determinar qual é a distância entre o móvel e o ponto A no instante de 3 minutos. Vejamos aqui,
A distância vai ser a seguinte, D igual a 2,5 vezes 3 ao quadrado, menos 10 vezes 3, mais 10. E aí o valor de D vai ficar 2,5 multiplicado por 3 ao quadrado, que vai ser 9, menos 10 vezes 3, 30, mais 10. E aí o valor de D vai ficando o seguinte, ó, 2,5 vezes 9 vai dar o seguinte, ó, 9 vezes 5 vai dar 45, aí vai 4, 9 vezes 2, 18, com 4, 22. Isso aqui vai dar 22,5 menos 30 mais 10. Aí observa aqui, ó, a distância entre o móvel e o ponto A vai ser a seguinte, 22,5 somado com 10, isso dá 32,5 menos 30. E, portanto, a gente chega ao final da nossa questão, onde a distância entre o móvel e o ponto A vai ser de 2,5 metros. E o gabarito da nossa questão, para a distância 2,5 metros, vai ser letra D de doce.